Fora, a gente denuncia a falta de equipamentos de proteção individual em algumas unidades de saúde, são os EPIs. Acompanha comigo aqui essa matéria de Ramon Chaya com imagens de Rogério Rodrigues. Deise Medeiros é diretora de saúde do Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora. Ela denuncia a falta de equipamentos de proteção individual em algumas unidades de saúde da cidade. A máscara N95, que é a principal, que está mais faltando. Tive notícia que ontem chegou alguns capotes impermeáveis. Alguns. A gente até então estava usando um capote comum, que não é impermeável, luvas de procedimento e máscara comum. A gente está recebendo 2 por plantão, para ficar 12 horas no plantão. O álcool, a gente está sendo dispensado pra gente meio litro por 12 horas, álcool comum, álcool líquido. O álcool gel chegou um pouco também. Tá chegando as coisas muito ao pouco. Além disso, tem a dificuldade de conseguir acesso aos equipamentos. Segundo a enfermeira, os pacientes com suspeita e os que testaram positivo para a Covid-19 não estão isolados de forma correta no hospital de pronto-socorro. Até quarta-feira estavam todos juntos. Separava por quarto, apenas alguns quartos eram reservados para o Covid e estavam todos no segundo andar. Quando foi na quarta-feira, desceram com os pacientes do terceiro andar para o segundo andar e deixou o terceiro andar parcialmente exclusivo para o Covid, que ainda continua o pessoal do sistema prisional lá no terceiro andar, que é lá no finalzinho. Esse andar é um andar que até então internava-se só homens e o segundo andar ficou com homens e mulheres. E os profissionais que trabalhavam lá desceram para o segundo andar. Eles estão fazendo rodízio, cada plantão está indo para o terceiro andar e através de sorteio. Deise relata que na madrugada desta sexta-feira, uma idosa de 68 anos, com suspeita da doença, morreu dentro do HPS e o procedimento não teria sido feito corretamente. É uma senhora idosa, que faleceu essa madrugada com suspeita de Covid. Ela tinha uma doença de base, ela tinha uma doença, uma DPOC, e além de tudo ela era uma paciente institucionalizada e estava com uma suspeita de uma pneumonia severa. Essa paciente foi admitida no setor, neste terceiro andar, e ela complicou e durante o dia de ontem ela teve que descer para a sala de emergência. A sala de emergência é uma sala que recebe pacientes de trauma, e inclusive estava com pacientes de trauma nesse local. O local não estava isolado, não foi isolado. Mais uma vez, a estrutura predial não permite que a gente receba esse tipo de paciente grave de Covid. Outra reclamação dos profissionais é a disponibilização de 60 leitos para atender pacientes com suspeita e confirmação da doença, uma vez que o hospital não é referência no assunto. Não é vaga zero. O paciente vai chegar na unidade, ele vai ser atendido na unidade e vai ter que ser jogado uma IH no sistema. Se tiver essa vaga, ele vai ser absorvido. Se não, vai acontecer o que aconteceu com essa idosa. Vai falecer no local onde ela estiver, onde o paciente estiver. E aí, olha o risco que está sendo colocado a situação, Os demais pacientes, a equipe que está atendendo esse paciente, A diretora diz que na Regional Leste a situação é ainda pior. A unidade Regional Leste é uma unidade que está em obra, não está em andamento não, por conta do Covid ela está parada. Mas a unidade está interditada, boa parte da unidade está interditada. Eles estão com um fluxo de Covid que, no meu entender, é sem propósito, uma vez que a unidade não está tendo condições de receber pacientes clínicos graves, quem dirá Covid. Chegar um Covid grave, eles não vão ter condição de atender, porque eles não têm estrutura para estar absorvendo pacientes graves, muito menos de Covid. A enfermeira está preocupada com a situação e com a saúde dos colegas de trabalho. Ela reclama da falta de treinamento para os profissionais. Paramentação, isso aí é uma coisa que a gente aprende na academia, sim, mas precisamos capacitar, precisamos aprender sempre mais, porque é uma coisa nova. A gente vai usar EPIs que a gente nunca usou, como, por exemplo, o capote impermeável, a viseira. A gente nunca usou esse tipo de paramento, então a gente precisa se capacitar mais. O município não está dando essa contrapartida para os trabalhadores e nós estamos muito preocupados com isso, porque nós somos pais e mães de família e a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa antes cuidar da gente para cuidar do outro.
Segundo o sindicato, as medidas tomadas pela prefeitura têm sido feitas de forma vertical, sem qualquer tipo de discussão com os profissionais da saúde, que são os principais envolvidos. O Sincerpo ainda reclama da falta de um representante do sindicato no Comitê de Enfrentamento à Doença. O sindicato nunca se pôs oposição ao conversar com o município, pelo contrário, a gente está procurando conversa com o município e o município simplesmente ignora. É como se o sindicato não fosse necessário participar nesse momento. Nós não fazemos parte do comitê, isso é importantíssimo, a gente deveria estar fazendo parte do Comitê de Combate à Covid, porque o Sincerpo poderia estar auxiliando o município juntamente com esses trabalhadores que estão tão ansiosos lá na base, que estão necessitando de um amparo. A gente poderia estar fazendo esse veículo, fazendo essa ponte, e nós não estamos conseguindo fazer. Por que nós não estamos conseguindo fazer? Porque o que chega para a gente é através do servidor, porque o município não está dialogando com o Sincerpo. Está vindo tudo de uma forma muito vertical. Pois é, a gente denuncia grave, nós procuramos, claro, os órgãos responsáveis e a Secretaria de Saúde informou que não há desabastecimento de equipamentos de proteção individual, os EPIs. O prefeito informou que existem 64 leitos disponíveis para tratamento da Covid-19 na unidade de saúde, citada na reportagem. Em relação à capacitação, o HPS ele está oferecendo uma espécie de reciclagem para os profissionais, sempre em pequenos grupos para poder evitar aglomeração. O prefeito falou sobre essa questão durante a coletiva de imprensa, que nós conversamos aqui agora mesmo com a Juliana Zoid. A coletiva de imprensa foi na última sexta-feira. Vamos saber o que ele disse sobre isso. Pergunta enviada pela TV Alterosa. Pacientes com suspeita de Covid-19, assim que chegam ao HPS, são logo acolhidos em área isolada? Perguntam também, a falta de EPIs no HPS ou unidade de saúde? Eu quero deixar bem claro que há um fluxo próprio dentro do HPS com aqueles pacientes que chegam com quadro de síndrome respiratória. Eles são destinados para o atendimento, porque eles poderão estar sim com corona, mas eles podem estar com influenza, com parainfluenza, com sincicial respiratório, então outros vírus causando o mesmo quadro clínico de tosse, de febre e outros sintomas respiratórios presentes, dor de garganta e assim por diante. Então eles são destinados, e no HPS hoje nós temos 64 leitos já disponibilizados para a Covid-19. Por outro lado, é importante dizer, como eu já reforcei aqui, que nós já compramos e tem material EPIs no HPS e nas diversas unidades em Juiz de Fora. Quero dizer que é muito triste quando a gente vê algumas postagens aonde as pessoas falam de reciclagem, estando trabalhando há 13 anos numa mesma função, 14, 15 anos. E se não sabem se paramentar, então fica uma pergunta, como se paramentava antes? Então fazer esse tipo de postagem que não acrescenta, não faz bem para a cidade, não vale a pena. Nós precisamos conversar com seriedade. Nós estamos em meio a uma grande crise mundial.